Ei, escuta. O que tá fazendo aqui? O nome da menina é Varia Kanakova. Tá, e cadê ela? Ainda não sei. Ela fugiu de casa. Por que você precisa dela? Isso não é da sua conta. Quando souber onde ela tá, me avisa. Tá, tudo bem. E então? Vai embora. Por que ainda tá aqui? Eu posso te ajudar? Não é necessário, obrigada. Sobre o que você falou com o Ivan? Ele estava me incomodando e não parava de falar do meu padrasto. E o que você disse? O mesmo que pra você, que ele me machucava. Isso é verdade? Não. Não totalmente. Você me conta? A minha mãe morreu faz 1 mês. Eu tô morando com o meu padrasto, mas quer me levar pra um orfanato. Por que ele quer fazer isso? Ele não gosta de mim. Nada. E não precisa de mim. Ele fica no trabalho o dia todo. Antes as coisas não estavam muito bem. Mas agora... ele vai se livrar de mim completamente. E como você vai viver daqui pra frente? Eu tenho parentes. A irmã da minha mãe e o marido dela. Então, ligamos pra eles? Eu só sei o nome. Me ajuda a encontrar eles. Tudo bem. Vamos tentar, tá? Olá. Tá bom. Olá. Tô procurando a Lena Kazantev. Ela não está. Onde fica o escritório do chefe dela? É ali. Tá. Mas ele também não está. Bom, então onde posso encontrar a Lena? Eu não sei. Quem é você? Eu sou o marido dela. Ah, já entendi. O que você entendeu? Bom, já está tudo claro. Eu não sei o que está claro. Você me ajuda a encontrar a Lena? Ela está ocupada. Ela tem um filho. Mas que filho? Bom, você deve saber melhor. É o marido dela. Escuta, eu não consigo falar com a Lena. Ela não tá atendendo as minhas ligações. E eu acho que ela tá precisando da minha ajuda, entendeu? Sabe onde ela tá? Olha, se você vai ajudar ela, talvez eu diga. Olha, só existem 57 Tamara Petrov. Até tem fotografias. Você se lembra como era sua tia? E cadê o almoço? Já estou fazendo. Eu não me lembro. Bom, talvez haja algo que você se lembre dela. Eu acho que ela morava em Perm. Bom, vai levar muito tempo para encontrá-la. Entendo que a busca chegou a um beco sem saída. Igual ao meu almoço. Não deveriam ir à polícia? A polícia não. Eles vão me entregar pro meu padrasto. Isso não estaria certo. Bom, tudo bem. Há outra opção. Eu tenho um amigo que trabalha na polícia. Mas ele não vai contar nada a ninguém. Aqui tá o número dele.
Obrigada. Eu vou ligar pra ele. Não. Esses problemas não se resolvem por telefone. Vou pedir uma reunião. Tá bom. Bom, já desliguei a sopa e você anotou meu número de telefone. Acho que não estou esquecendo nada. Ah, sim, não tenha medo do Ivan. Se acontecer alguma coisa, me liga. E a minha comida? Ei! Oi! Qual é o seu nome? Vária. Vária. Você poderia, por favor, me trazer algo para comer? Eu? Por que eu devia fazer isso? Ah, porque eu tô pedindo. Um adulto tá pedindo para você trazer comida. Você acha que pode me dar ordem só porque é adulto? É isso mesmo. Vamos lá, corre. Vá pra cozinha e traga comida pra mim. Vária, por que você não fala? Tá com medo? Eu não vou fazer de novo. Mas me entrega algo pra comer. Eu não comi nada o dia todo. Sim, claro. E quando eu levar a comida, você vai me pegar. Eu o quê? Você disse que ia me cozinhar, se ficasse com fome. Não seja boba. Por favor, me traz algo pra comer. Ai, tá bom. Eu vou levar pra você. E o que tem sobre a sua ex? Sveta, fica calma. Eu já falei pra você. Eu vou resolver esse problema. E olha... Pode me ajudar com isso aqui? Todas as camisas estão amassadas. Por acaso você quer que eu limpe e cozinhe também? Tudo bem. Eu vou passar elas eu mesmo. E por favor, não grite comigo. Eu? Quando você grita comigo, eu não sou a única que ouve, tá? Eu preciso pensar em coisas boas, mas... eu só penso que o meu bebê e eu vamos acabar na rua. Se acalma, tá? Assim que eu conseguir fechar esse acordo, eu vou te dar metade do negócio. Bom, então... me deseje sorte. Boa sorte. Alô, Kátia? Oi, tudo bem? E aí, como estão as coisas? Sei. O quê? Como assim foi cancelado? Onde é que tá o Stas? Onde? Na polícia? Como assim? Peraí, eu dei todo o meu dinheiro pra ele. Alô? Sim. Sim, pode entrar. É a sala 203. Pode entrar. Olá. Preciso encontrar Tamara Petrov. Espera. Podemos nos apresentar primeiro? Meu nome é Alena. Sergei. Preciso... Você se importa se eu confirmar quem você diz ser? Como assim? O quê? Bom, Devo mostrar meu passaporte? Seria bom. Aqui está. Muito bem. Obrigado. Prazer em te conhecer, Alena. Agora me explique. Eu preciso encontrar Tamara Petrov. Para quê?
Bom, é como um programa de TV onde todos procuram uns aos outros. É uma velha amiga da minha colega. E o aniversário dela está chegando. Uhum. Algo mais sobre a Tamara Petrov? Ela veio pra cá de Perm há uns 15 anos. Me diz, você acha mesmo que nós da polícia estamos aqui só para dar informações sobre pessoas como essa? Não, é que eu pensei... Tá tudo bem, não se preocupa. Me ligaram e me avisaram que você viria. Então, Tamara Petrov de Perm, 3 pessoas. Sabe mais alguma coisa? Ao que parece, faz um mês que a irmã dela morreu. Sabia que a filha da irmã fugiu e estão procurando por ela? Não. Aqui está o endereço. Escuta, deixa seu número de telefone comigo. Por quê? Por precaução. Vamos, diga. Dizer o quê? O que está acontecendo com seu padrasto? Eu não conheço ele. Quando a minha mãe começou a viver com ele, nós não ficamos amigos. Por que você tem tanto medo dele? Ele é um monstro ou o quê? Eu não sei, mas eu tenho medo dele. Ele te fez algo ruim? Não dá pra simplesmente ter medo? É por isso que você não sai do quarto? Eu tenho medo. Mas esse medo tem um motivo. E do que você tem medo? Eu tenho medo de me afogar. Eu tenho medo que alguém me mate. Quem? Seu padrasto? Não. Eu passei a noite em um armazém e vi matarem um homem. É sério? Realmente o mataram? De novo, não acredita em mim. Eu tô falando a verdade. Então é melhor que você fique aqui mesmo. Ai, tudo bem. Estou ouvindo. Olenikov. Boa tarde. Soube que está interessado na menina fugitiva Varia Kanakova. Sim, eu estou interessado. O que você sabe? Uma mulher veio procurar o endereço dos parentes dela. O que ela disse? Tá com a menina? Não disse, mas a minha intuição nunca falha. Você verificou? Tem algo sobre ela? Ela tá limpa, mas o marido dela, ele tá envolvido em alguma coisa ilegal. Obrigado. Me manda as informações. Sim, claro, Olenikov. Sempre feliz em poder ajudar. Certo, obrigado. Quem é você? Aqui está tudo. E o que você quer de mim? Nada especial. Só informações. Posso entrar? Você tem uma ordem judicial? Por acaso tá me acusando de alguma coisa? Não, ainda não. Espero sua participação voluntária. É sua esposa? Olha só, me desculpa, mas eu não posso te ajudar em nada, tá? Então, adeus. Espera. Lembra do caso que você participou como testemunha? Novos fatos vieram à tona
Sua situação pode mudar, então certamente levará uma nova revisão do caso. Dima, quem é? Querida, são só negócios. Então não é sua esposa. Onde está ela? Ela não mora mais aqui. Olha só, me fala de uma vez o que você quer de mim. Onde ela mora? Qual o endereço dela? Alô, sim? Senhora Lena? Oi, é o Capitão Olenikov, Departamento de Investigação Criminal. Tô ligando sobre a menina desaparecida, Varia Kanakova. Pode me ajudar? Investigação criminal? Sim, eu não tô longe daí. Quem sabe a gente pode se encontrar e conversar. Não. Não me sinto à vontade em casa. Não moro sozinha. Sim, tudo bem, eu entendo. Tudo bem, então. Já pode descer. Eu tô aqui embaixo. Está bem. E aí? Você acha que a menina tá aqui? Descobriremos logo. Oi, como vai? Me desculpe por ser tão persistente, mas há uma menina desaparecida, entendeu? Como posso ajudar? Estava interessada nos parentes de Varia. Sim. Eu disse ao seu colega que ela é amiga de uma colega. Eu entendo. Alena! Alena! Endereço da senhora Tamara Petrov, tia de Varia Kanakova. Então você não viu a menina? Não. Bom, se descobrir alguma coisa, por favor, me avisa, tá bom? Claro. Você não tem curiosidade de saber quem é? Talvez seja um namorado dela.
Vai ficar tudo bem. Ivan! Ivan! Sim, Onde está a Vária? eu não sei. Eu tava aqui. Ela não está? Ela não está aqui. Ela falou sobre algo que a assustava. Algo sobre um assassinato, mas eu não dei muita atenção. Assassinato? Por que não me disse nada? Achei que eram mentiras. Ela não atende o telefone. Onde devo procurá-la? Talvez ela tenha ido ver os parentes? Sim, o papel com o endereço não está. Ela deve estar com os parentes. Como consegue dormir enquanto uma menina está em perigo? Espera um momento. Hoje não tenho novidades. É melhor você se apressar, meu amigo. É importante, é urgente. Estou trabalhando nisso. Ah, sim, mas é claro. O que quer dizer com sim, claro? Você faz muitas perguntas, meu amigo. Trabalha mais rápido. Entendeu? Entendido. Estou ouvindo. Olá. Eu estou procurando uma menina. Quem é você? Por que está batendo na minha porta? Me desculpe, meu nome é Helena. A Vária está em sua casa? Mesmo que estivesse aqui, isso não é da sua conta. Espere, por favor. Só diga a ela que estou preocupada, que me escreva, ou pelo menos que me ligue, por favor. Adeus. A menina deve ser devolvida para casa. Bom, ela fugiu. Por que fugiria? O que isso importa para nós? A menina tem pai. É responsabilidade dele. Não é o pai dela, é o padrasto. Quem se importa? Faz diferença. E por sinal, nem sabemos o que foi que aconteceu. Vamos? Eu vou te mostrar onde você vai dormir.
Sim, Dima, oi. Ah, como você tá? Estou bem, obrigada. E você? Pra ser sincero, eu não tô muito bem. Eu queria levar suas coisas. Eu posso levar amanhã? Amanhã, sim. Tá bom, então a gente se vê amanhã. Sim. Alô? Alguma notícia? Em breve. Algo específico? Só intuição por enquanto. Venha e me conte tudo. Não, estão me seguindo.